Salve galera, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira. Então vamos lá para a parte que interessa, para a parte que vocês querem ouvir, né, que eu sei. Então se você é uma pessoa que, quer emagrecer, que, não cansou já de ter o corpo que você quer e que não consegue de jeito nenhum chegar no corpo que você pretende ter, que quer perder gordura e não consegue, de uma vez por todas, assistindo esse vídeo, colocando as 5 dicas que eu vou te dar em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir de uma vez por todas, perder gordura. Se você não conseguir, é por pura falta de vontade de colocar em prática essas 5 dicas, tá? Então, primeira dica, muito importante, é uma das que eu considero mais importante, se você quer perder gordura, foque em ganhar massa muscular, beleza? Então, primeira dica, faça musculação. Faça exercícios, faça treinos que vão fazer com que o seu corpo comece a produzir mais massa muscular, que você ganhe músculo. Por quê? Porque o tecido muscular é um tecido ativo, diferente do tecido adiposo, que é a nossa reserva de gordura, tá? Então o tecido muscular, ele demanda energia para ele se manter vivo, para ele se manter ativo. Quanto mais massa muscular a gente tem, maior é a nossa taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade de energia que o nosso organismo precisa para nos manter vivo, beleza? Então, se você tem pouca massa muscular, sua taxa metabólica basal vai ser baixa, vai ser uma quantidade baixa. Por exemplo, 1.000 calorias, 1.200 calorias de taxa metabólica basal é uma quantidade baixa para um homem. Isso significa que você não vai poder consumir tantas calorias no seu dia, porque o mínimo, um pouco mais que você consumir já vai exceder, e esse excedente no nosso organismo, ele acaba sendo reservado como gordura, né? Porque a nossa fonte de reserva energética é gordura no nosso corpo. Então, se a gente come mais do que a gente precisa, esse excedente é reservado em forma de gordura. Se você tem muito músculo, sua taxa metabólica basal aumenta, seu corpo gasta mais calorias por dia. Então, você consegue consumir mais calorias sem exceder a quantidade de calorias diárias que você precisa. Beleza? Então, essa dica ela é muito importante. Quer perder gordura? Foque em ganhar massa muscular. Foque em aumentar a sua taxa metabólica basal. Foque em poder fazer com que o seu corpo consiga consumir mais calorias sem exceder o limite que ele tem por dia, para não acumular aquele excedente, tá? Emagrecer é uma conta matemática, lógico que envolve muitos fatores, não é tão simples assim. Mas se você quer emagrecer, você tem que pensar em quanto o seu corpo consome por dia, o quanto o seu corpo gasta de caloria por dia, e dá para ele uma quantidade um pouco inferior a isso. Ficar sempre em déficit calórico. Beleza? Então vamos para a próxima dica. A próxima dica é o seguinte: antigamente, os nossos ancestrais eles não tinham comida disponível a todo momento. Então, o nosso organismo, para se adaptar a isso e a gente conseguir prosperar, conseguir estar vivos até hoje, ele se adaptou a esse fato de não ter comida disponível a todo momento. Então, eu sei que para você é muito difícil ouvir isso, é muito difícil mesmo, principalmente se você quer perder gordura. Mas o seu organismo ele é super treinado em acumular gordura. Ele é super treinado, é uma das coisas que ele mais sabe fazer é acumular gordura. Por quê? Porque essa adaptação de que o nosso corpo criou de conseguir acumular gordura é o que nos manteve vivos até hoje, né? Antigamente, se a gente passasse a gente com certeza passava 1, 2, 3 dias sem comer. Se a gente não tivesse essa possibilidade de guardar energia em forma de gordura para ir fornecendo energia gradativamente para a gente nos momentos que não tivesse comida, a gente não estaria vivo até hoje. Então, segunda dica aumente a quantidade de refeições que você come no dia, beleza? Fracione mais as suas refeições. Coma menos quantidade e mais vezes ao dia. Porque com isso você mostra para o seu organismo que ele vai ter comida disponível a todo momento. Então ele não vai precisar ficar tentando armazenar tudo que você dá para ele em forma de gordura. Porque se você faz uma refeição, 2 refeições no dia, seu metabolismo fica mais lento. Não tem como negar isso. E tem uma outra coisa. A gente gasta caloria digerindo os alimentos. Então,
faz sentido você consumir, você fazer mais refeições durante o dia, porque você vai fazer com que o seu corpo passe mais tempo digerindo alimentos. Com isso, ele passa mais tempo gastando caloria para que esses alimentos sejam digeridos e os nutrientes dele sirvam como fonte de energia e todas as outras funções que tem para o nosso corpo, beleza? Terceira dica, é uma dica que eu também considero muito importante e as pessoas elas não prestam muita atenção nisso, que é cuidado com o modo de preparo dos alimentos. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quando vocês vão no restaurante, num restaurante self-service, vocês vão lá e montam um prato super nutritivo, arroz integral, feijão, um filé de frango ou um bife que seja grelhado e uma salada, beleza, montei um prato super nutritivo. Mas na hora que você olha lá pro prato, você olha lá pro arroz integral, você consegue ver o seu reflexo no arroz integral. Por quê? Porque tem 1 litro de óleo lá. Tipo, ele foi feito em imersão de óleo, foi frito aquele arroz. Entendeu? Então você vai estar ingerindo uma refeição muito nutritiva, porém muito calórica, né? Eu não disse isso, mas eu gostaria que vocês soubessem, é muito importante. Tem 3 nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Eles são classificados como macronutriente. Dentre eles a gente tem carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato e proteína fornecem 4 quilocalorias para a gente. Cada grama de carboidrato de proteína fornece 4 calorias. E a gordura fornece 9. Por isso que a gordura ela é tão calórica assim, porque ela fornece mais que o dobro de calorias do que carboidrato e gordura. Então, a terceira dica é isso, cuidado com o modo de preparo dos alimentos. E procure evitar usar muito óleo e azeite nas preparações dos alimentos. Quando você for preparar as suas refeições, tenta usar o mínimo possível e, se puder, não usar, né? E deixar para, por exemplo, usar o azeite depois de pronto, para você não perder as propriedades boas dele, porque quando a gente esquenta algum tipo de óleo, a gente pode fazer com que as gorduras poli e monoinsaturadas deles saturem e passem a ser gorduras saturadas que não são tão boas assim para o nosso organismo, beleza? A quarta dica, muito importante, a nossa principal fonte de energia no corpo é o carboidrato. A glicose, que é a menor molécula, a menor partícula de um carboidrato, ela é o nutriente principal que fornece energia para as nossas células, beleza? A proteína, a função principal dela no nosso corpo é estrutural e a gordura é reserva energética. Então as 3 funções são essas: carboidrato, fornecer energia para o nosso corpo, proteína tem uma função estrutural, ela compõe os nossos tecidos, músculos, tecidos, órgãos, etc. E a gordura é reserva energética, né? Aqueles momentos de escassez de alimento, você tem gordura, você vai se manter vivo durante a quantidade de tempo que você precise e de acordo com quanto você tem armazenado de gordura ali. A quarta dica é a seguinte: reduza a quantidade de carboidratos na sua dieta. Por quê? Por que reduzir a quantidade de carboidratos é tão importante? Eu não estou dizendo para cortar. Cortar é diferente de reduzir, tá? Cortar é bem diferente de reduzir. Então, se você reduz a quantidade de carboidratos que você ingere na sua dieta, você força o seu organismo a buscar energia desses outros 2 substratos energéticos, que é a proteína e a gordura. A função principal da proteína não é produzir energia. Mesmo que ela dê 4 calorias por grama, não é a função principal dela. O nosso organismo, se tem carboidrato disponível, ele não vai lá no seu tecido muscular degradar músculo. Quando não falta glicose, ele não vai lá nos adipócitos pegar os ácidos graxos dos triglicerídeos para que eles forneçam as 9 calorias para a gente. Agora, se você não tem essa glicose disponível no organismo no momento que você precisa de caloria, o que o seu organismo vai fazer? Ele vai ter que buscar de algum lugar. E da onde que ele vai buscar? Ele vai buscar ou da proteína ou da gordura. Se você é uma pessoa que faz musculação, você estimula o seu corpo a produzir proteína muscular. E ele vai entender que você precisa daquele tecido muscular para se manter, para fazer as suas atividades. Então ele não vai só degradar do seu tecido muscular,
ele vai começar a degradar também da sua gordura, dos seus adipócitos. Então, quarta dica muito importante para você que quer perder gordura é reduza a quantidade de carboidratos. Isso vai ser importante para você, para forçar o seu organismo a buscar energia de gordura ou de proteína. Tá? Beleza, então já foram as 4 dicas. Agora, para eu passar a última dica para vocês, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Durante 24 horas do dia, o nosso corpo está em constante síntese, que significa produção ou degradação de tecidos, beleza? Isso significa que a todo momento o nosso corpo está degradando proteína muscular, você está perdendo músculo e também está construindo músculo. Tudo vai depender no final do dia se você deu mais estímulos de síntese de músculo ou mais estímulos de degradação. Se você deu mais estímulos para o seu corpo de síntese de músculo, você vai acabar no longo prazo ganhando músculo. Se você deu mais estímulos de degradação de músculo, você vai no longo prazo perdendo músculo, tá? Qual que é Aí você me pergunta, Matheus, mas como que eu faço para estimular o meu corpo a sintetizar proteína muscular? Uma das formas é treinando, fazendo exercício resistido com peso, musculação, calistenia, crossfit, que é a primeira dica. A outra dica seria a seguinte: consumir alimentos de fonte de proteína. Por quê? Porque garantindo aminoácidos na nossa corrente sanguínea durante a maior parte do dia, a gente estimula o nosso corpo a sintetizar proteína muscular. A ingestão de proteína, ela é uma fórmula de estímulo de síntese de proteína muscular. Então, com isso, você consegue fazer com que o seu corpo passe mais tempo produzindo músculo e não degradando. Então, essa é a quinta e última dica. Tente ingerir alimentos fontes de proteína em todas as refeições. Então, se você vai fazer 5 refeições por dia, vai seguir as minhas dicas, vai fazer no mínimo 5 refeições por dia. Eu quero que nas 5 refeições por dia você esteja consumindo um alimento fonte de proteína. Aí você me pergunta, porra, não sei quais alimentos são fontes de proteína. Não tem problema, eu te passo aqui, eu te falo. Então, os alimentos fontes de proteína de origem animal são carne, peixe, frango, ovo, leite, iogurte, queijo, presunto, peito de peru, os alimentos fontes de proteína de origem vegetal são as leguminosas: feijão, lentilha, grão de bico, que mais? Soja, etc. Esses alimentos são as fontes de proteína de origem vegetal. Então, essa é a quinta e última dica, beleza? Consuma alimentos fontes de proteína em todas as refeições. Então, para finalizar, beleza? Fechar com chave de ouro e ajudar você realmente a conseguir emagrecer, eu vou passar rapidinho aqui para vocês realmente gravarem quais são as 5 dicas. Primeira dica: faça musculação, ou exercício resistido, ou calistenia, ou crossfit, tá? Faça exercícios, faça um treino que vai estimular o seu corpo a ganhar massa muscular. Segunda dica. A segunda dica é a seguinte: aumente a quantidade de refeições que você faz no dia, fracione mais as suas refeições durante o dia. Então, consuma no mínimo 5 refeições por dia, tá? Se você não consegue consumir 5 por dia, vamos 4, no mínimo 4 por dia, beleza? Terceira dica: cuidado com o modo de preparo dos alimentos, isso é muito importante. Não exagerar na utilização de óleo, azeites na hora de preparar os alimentos, porque isso é uma coisa que você dificilmente conta. Você vai contar o quanto você consumiu de carboidrato, de gordura. Porra, comi macarrão pra caramba, comi arroz pra caramba, beleza. São alimentos fontes de carboidrato. Mas dentro desse alimento que você consumiu, pode ser que você consumiu muito mais caloria do que você imagina pelo modo de preparo, pela quantidade de óleo que foi usada na preparação dele, tá? A quarta dica é: reduza a quantidade de carboidratos da sua dieta. Tenta reduzir a quantidade de alimentos fontes de carboidrato da sua dieta. Não fique comendo alimentos fontes de carboidrato em grandes quantidades, tá? Que isso também, reduzindo a ingestão de alimentos fontes de carboidrato, você vai ajudar o seu organismo a degradar mais gordura, a pegar lá dos triglicerídeos a energia para produzir
para liberar essa energia para o seu organismo, para as reações metabólicas de suas células. E a quinta e última dica é essa, que eu acabei de dar, a última, que aumente a ingestão de proteínas por refeição. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui e gostou bastante do vídeo, curta ele aqui, por favor, para me ajudar. E compartilhe com o máximo de pessoas que você conheça, que sempre quiseram emagrecer e que nunca conseguiram. Ou aquela pessoa que você acha que seria interessante entender um pouco mais sobre como funciona o processo de emagrecimento no nosso corpo. Espero ter ajudado vocês com essas 5 dicas. Se vocês têm alguma sugestão também para os próximos vídeos, de temas, né, como eu disse no começo, sobre fitness, musculação, emagrecimento e suplementação, é só deixar aqui nos comentários. Tamo junto, fui. Franguismo.